falar do segredo do contentamento. Amém. Quem precisa levantar a mão? Se Paulo aprendeu, nós podemos aprender, né? É possível no Senhor. Inclusive, nós vamos ver isso no versículo 13. Bom, nós falamos aqui nesse último capítulo, falamos bastante que tudo no Senhor é possível, né? Não precisamos nos andar em ansiedade. E na última vez que a gente se encontrou falando de Filipenses, falamos sobre a nossa mente, né? Que a gente está sendo bombardeado o tempo todo com vários pensamentos. Não todos são bons, né? É uma batalha constante. Já que a gente não pode controlar os nossos pensamentos 100%, né? Quem consegue? Mas a gente pode escolher contemplar o Senhor, né? Pensar em Jesus constantemente e cativar, né? Levar cativo todos os pensamentos que a gente sabe que são contra o nosso Senhor Jesus e quem Ele é e o que Ele representa. E assim Paulo falou, a gente pode experimentar a presença do Deus da paz, né? O Deus que é a própria paz para nós. E hoje, então, Paulo continua a partir do versículo 10, também estendendo para nós a pergunta: você é contente? Você está contente? Você é uma pessoa contente? E a maioria diria duas coisas, né? Sim, estou contente porque eu tenho tudo que eu preciso, ou tudo que eu quero. Estou ótimo. Ou, então eu falaria não, que falta muita coisa na minha vida, né? Não estou contente. Eu preciso de mais coisas. Então, já nos mostra em que a maioria pensa em primeiro lugar quando se fala de contentamento. A maioria pensa em dinheiro, né? Recursos financeiros, coisas materiais, né? Então, a maioria pensa, estou bem se eu tenho tudo o que eu preciso, né? Se eu estou financeiramente bem, estou despreocupado, estou contente, que se faltar eu compro. E a outra pessoa fala, não tenho esses recursos, sempre vai faltar alguma coisa, não estou bem, não estou contente. Ou talvez você esteja pensando em saúde, relacionamentos e outras coisas, mas a ideia é a mesma. Se está tudo bem, estou contente, né? Se as coisas estão um pouco diferentes do que eu gostaria, não estou tão contente assim, né? Então, será que essa é a definição de contentamento? Se tudo está bem, estou bem. Se eu tenho tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero. Vamos ver, a partir do exemplo de Paulo, qual é uma definição mais adequada. E vamos ler o primeiro versículo, então, desse texto. Versículo 10 fala: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Então, até no final da carta, o tempo todo é alegria, né? Alegro-me. Lembrando que Paulo estava em correntes em Roma, né? Não sabendo se iria sobreviver esse episódio da vida dele, mas ele se alegrava. E a ênfase que a gente já viu tantas vezes: alegro-me grandemente no Senhor. Não porque ele recebeu uma oferta agora, né? Não porque finalmente alguém se importava com ele de novo, né? Não era pelas circunstâncias. E essa é a maior, né, lição desse livro. A gente pode se alegrar acima das circunstâncias, mas é no Senhor, né? No Senhor a nossa alegria pode ser constante, porque todo o resto muda. Se alguém liga para mim ou não, né? Se alguém se importa comigo, isso daí pode mudar a qualquer segundo. Mas a alegria do Senhor é constante e é a nossa força. E Paulo fala do interesse desses irmãos. Bom, Paulo dependia das ofertas de outros irmãos para fazer a obra do Senhor. Sim, às vezes ele trabalhava, né? Porque ele era fabricante de tendas. Então, várias vezes ele trabalhava para se sustentar, né? Em Corinto, por exemplo, e outros lugares, principalmente para ensinar o povo uma coisa: que o Evangelho era de graça, nunca veio vinculado a algum pagamento, né? Também não vem vinculado a algum pagamento ao mensageiro que traz, né, as boas novas. Embora o trabalhador seja digno do seu salário, né, mas
Às vezes as pessoas precisavam entender, não, a gente não está pagando para ser salvo, né? Para receber a mensagem da salvação. Ela é de graça, ela é para todo mundo igualmente, de graça é gratuito. E os irmãos em Filipos, eles eram os primeiros para estarem com Paulo assim que ele começou as suas viagens missionárias. Então, era uma igreja fiel que sempre que dava, né, ajudava e mandava ofertas. Agora, como fazia isso? Pensa aí em tempos antigos, não tinha Pix, né? Não tinha, vou te mandar um Pix, vou dar dinheiro na tua mão, vou mandar pelo correio. Não tinha esse correio assim, né? Precisava de uma pessoa fiel, né? Que não pediu dinheiro, né? Estava com fome e gastei na viagem, estava muito longa, né? Então, uma pessoa fiel, né? Que entregava essa oferta na mão da pessoa. Nesse caso, foi o irmão Epafrodito que entregou a oferta. E, aparentemente, por um tempo, eles não conseguiram mandar, né? Paulo ficou sem. E agora ele fala, se renovou o interesse de vocês. Então, uma alegria muito grande, mas novamente, não uma alegria porque finalmente lembravam dele, né? Finalmente, Paulo ainda está aí, né? Será que ele precisa de alguma coisa? Vamos mandar uma oferta, né? Não porque alguém se importava com ele, o seu valor não dependia dos outros, né? Será que alguém liga para mim? Será que alguém se interessa por mim? Então, quando faltava, como nessas semanas, meses, vai saber, anos, ele não ficava com raiva de quem não mandava dinheiro, né? Será que eles não estão lembrando de mim, né? Se pudesse ligar agora, né? Só para dar um alô, para a pessoa saber que ainda estou aí. Não ficava com raiva, ficava despreocupado. Ele estava muito mais alegre e se preocupava nessa comunhão de dar e receber, como a gente vai ver no próximo estudo semana que vem. Porque ele entendia que Deus quer que a gente participe um na vida do outro, de alguma forma, e às vezes pode ser de forma financeira, principalmente quando se fala da obra do Senhor e mundialmente. Então, alguma oportunidade surgiu, né? Aconteceu alguma coisa, eles falam, agora a gente pode ajudar, vamos aproveitar. Mas eles sempre tiveram o desejo, né? Ele fala, eu sei o coração de vocês, nunca faltou o desejo, nunca faltou a vontade, faltou o quê? Oportunidade. E isso é um teste para nós. Imagino que todos nós estamos prontos para ajudar onde precisa, né? Mas esse é o teste. Quando surge a oportunidade, a gente está pronto para ajudar? Ou é só de boca para fora, né? Eu estou sempre pronto para ajudar. E quando tem oportunidade, a gente realmente ajuda? Quando a gente ouve de algum missionário que precisa uma obra, ou uma necessidade que está ao nosso alcance, né? Uma pessoa ferida que precisa de ajuda, uma ação social que acontece, uma falta em algum lugar, é uma oportunidade que surge. Será que a gente realmente está pronto para entrar ali e ajudar ou não? Então, que oportunidade Deus está nos mostrando nos dias de hoje, né? Qual oportunidade que a gente vê que a gente pode entrar ali e demonstrar o amor por Ele e pelas outras pessoas? Ou talvez a gente tenha a oportunidade, mas falta interesse, né? Nos Filipenses não faltava, mas talvez tem um ou outro que não tem interesse nenhum, estou indiferente, estou nem aí, né? Coração totalmente endurecido. Então o Senhor precisa primeiro trabalhar no coração para ter interesse, e quando o Senhor dá uma oportunidade, para estar pronto, né? Para ajudar de fato. Mas também não só ajuda porque tem alguma necessidade, que sempre tem, né? Se você vê os pedidos que tem ao seu redor, provavelmente não falta, né? Muita gente precisando. Apenas a necessidade também não pode ser razão para dar, né? Porque nunca vai ter recurso suficiente, pessoas suficientes para suprir todas as necessidades, né? A gente não pode ser movido apenas, né, pela necessidade, mas precisa ser orientado pelo Senhor, direcionado pelo Senhor, para usar aquilo que Ele nos deu da forma como Ele quer. Que às vezes você pode até dar
para alguma ação, para alguma causa, e não vai dar em nada, né? De repente o dinheiro é desviado, você não sabe, né? De repente o dinheiro é usado para alguma coisa que você nem imaginava. Mas quando você é direcionado pelo Senhor para aquela necessidade que Ele deseja que você seja envolvido, né? Que você dê o seu dinheiro, o seu tempo, né? Seus talentos, aí você vai ver que tem frutos, né? Vai ser abençoado. E o que Paulo fez nesse tempo todo que ele não recebia deles? Ele aproveitou esse tempo para aprender uma lição importantíssima que o Senhor estava ensinando a ele. Então, nenhum ressentimento, tudo bem, ele realmente estava com necessidade, mas ele falou, vou aproveitar isso como oportunidade de um aprendizado. Então, depende como a gente, né, enxerga a situação. E aí ele fala então no versículo 11, o que ele aprendeu. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Não estou dizendo isso porque eu estou necessitado, mas ele estava precisando, né? A gente sabe disso. Só que ele não usava as suas palavras para manipular as outras pessoas, né? Ele não chegava ali, olha as minhas necessidades, 1, 2, 3, olha a listinha que eu tenho para o Papai Noel, né? Olha a lista aqui. Vocês estão vendo as minhas necessidades? Estava na hora, né? Ele falou, não, eu não estou falando isso porque eu estou esperando algo de vocês. Jamais queria manipular os seus ouvintes. Então olha como é errado quando você ouve alguém falando, se você não der uma oferta hoje, vai fechar as portas dessa igreja, né? Esse ministério vai acabar se você não fizer o seu depósito ainda essa hora, né? Se a obra é de Deus, Ele vai prover. Ele vai tocar as pessoas para estarem doando, né? Ofertando dinheiro, pessoas que façam parte daquela obra. Mas jamais Deus quer que a gente dê a falsa ideia para alguém que Deus está quebrado, né? Agora dá dinheiro porque Deus está assim, está bem curto, né? Esse mês Deus está, né, no final, já está no vermelho. Se você não der, Deus vai mandar alguém, a máquina vai quebrar e tudo isso. Aí a questão é, até que ponto você compartilha as necessidades? E no século XIX tinha 2 irmãos bem conhecidos assim, né, na história da igreja, um avivalista que era o Charles Finney e o evangelista Moody, né? E esses dois tinham uma ideia bem diferente. O Finney, que na época era um pouco mais velho já, ele só orava. Todas as necessidades que se levantavam no ministério dele, só orava, não falava nada e confiava no Senhor. Agora o Moody já era diferente. Ele orava, claro, mas ele compartilhava as necessidades e pedia, né, diretamente. Tem aqui um orfanato, tem tantas crianças, a gente precisa de tanto dinheiro. Quem estava certo? Os dois, né? Os dois, porque cada um fez de acordo com a sua fé, né? Finney orava e confiava no Senhor. Então ele cria que era dessa forma que Deus ia suprir e supria. Moody até olhava para Finney e fala, você me mostra a sua fé orando, eu mostro a minha fé pedindo, né? Então, é o seu relacionamento com Deus, é a sua fé. Era mais tímido e o outro era mais... Também cada um tem a sua personalidade, Deus sabe disso, né? E aí você, né, faz crendo no Senhor. E além de tudo, Paulo não pedia para si mesmo, né? Vou gastar com luxo, né? Não é luxo nenhum. Mas sempre pedia para o sustento para continuar a obra do Senhor. Então ele fala, não estou falando porque eu estou passando necessidade, porém estava passando, né? Mas ele não reclamava, estava alegre e pensava muito mais no bem dos filipenses em darem uma oferta do que nele receber esse dinheiro. Então nesse momento Paulo aprendeu, e outros momentos, claro. Ele falou, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ele teve que aprender, Paulo teve que aprender
Quanto mais nós, né? Aliás, qualquer ser humano, porque ninguém nasce contente. Temos que aprender. Você já viu algum bebê contente 100%, né, do tempo? Não, sempre quer mais, sempre quer alguma coisa. Agora quer a garrafa, né, quer o leitinho, agora quer um outro brinquedo, aí cresce, cresce. Nunca está contente, né, porque deseja mais coisas. A gente é assim, sempre quer mais, nunca está satisfeito. E a gente vive o que? Sociedade de consumo, né? Hoje muito mais do que antes, né? Passou aí o Black Friday, o Black Fraud, né? Já não tem mais oferta que vale a pena. Mas aí as pessoas, consumo, vamos consumir, vamos comprar mais, né? Hoje a gente tem tantas coisas que outras gerações nem sonhavam em ter e nem precisavam para sobreviver também, né? A gente fala, graças a Deus, por tanto conforto que a gente tem, né? Às vezes é um ar-condicionado que faz uma falta, às vezes é um eletrônico, né? Hoje em dia você consegue conectar a sua luz, a sua geladeira, né? Eletronicamente, né? Pela internet e tudo mais. Então é tudo conforto. Mas a gente precisa de tudo isso, né? Será que a gente precisa de tudo isso que tem hoje em dia para a nossa vida? Bom, Paulo fala em toda e qualquer circunstância, mas eu tive que aprender a me adaptar, porque as circunstâncias mudam, né? Hoje estou bem, amanhã não estou tão bem, mas o contentamento não precisa mudar. Eu posso estar contente em toda e qualquer circunstância. E aí volta para a nossa vida individual. Quais os nossos parâmetros, né, de vida? O quanto a gente depende das circunstâncias, né? E se meu padrão de vida baixar? Vou ficar descontente? E se não consigo mais concorrer com o padrão de vida do meu vizinho, né? Que muitos vivem se comparando. Olha, uma TV de 50 polegadas, eu não tenho essa, né? Vou precisar também. E bota lá. E não é só, vamos dizer, a classe alta, não, né? É a pessoa humilde que está lá na comunidade. Não, agora eu preciso de uma TV maior, porque fulano na mesma rua tem uma TV maior, né? E aí, qual é o seu padrão? E se mudar alguma coisa? O quanto o seu contentamento depende das circunstâncias? Então vamos voltar para aquela definição que muitos têm, né? Eu estou contente se eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Como Paulo fala, não pode ser essa. Porque não pode estar ligado com as circunstâncias que sempre mudam, né? Paulo não era vítima das suas circunstâncias, que naquele momento estava bem ruim, né? Ele era vitorioso acima delas. Então, essa ideia, estou contente porque está tudo bem, né? Porque eu tenho tudo que eu quero, já podemos descartar, porque depende das circunstâncias. Então, estou bem quando elas são favoráveis. Mas se a gente muda um pouco essa ideia, eu tenho tudo o que eu quero, para eu quero apenas o que eu tenho, aí a gente está no caminho certo. Eu estou feliz com o que eu tenho. Eu quero nesse momento apenas o que Deus me deu, o que Deus está fazendo. Então não, eu quero tudo, né? Não, eu quero apenas o que eu tenho. Traz também a ideia para nós de que como Deus criou o homem. Deus criou o homem para amar pessoas e usar coisas. E aí vem o ser humano e inverte tudo, né? Usa as pessoas e ama as coisas. E assim vive, né, às vezes o resto da sua vida. Nesse contentamento, porém, já vi muitos cristãos, né, interpretando isso de uma forma estranha, né? Também precisamos definir o que não é. Esse contentamento bíblico não é uma complacência, né? De você falar, vou cruzar os meus braços e fazer nada para melhorar a minha situação, né? Eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, não vou tentar melhorar o meu salário um pouco, né? Não vou planejar o futuro. Se Deus quiser assim, vai ser assim, né? É aquela ideia, nasci pobre, vou morrer pobre. Não é dessa forma que Deus deseja, né? Seja contente com isso, seja o mesmo para todo sempre. Também não é uma ignorância dos fatos, né? Vou fechar os meus olhos, fingir que está tudo bem, que eu estou contente, né?
vou fingir que tá ótimo e fechar os meus olhos enquanto o telhado está caindo na minha cabeça. Não. Provavelmente você também não esteja sozinho, né? Nessa vida tem pessoas que dependem de você. Aí se você quiser viver assim, tudo bem, mas não inclui, né, a sua família toda, seus filhos, coitados, né? Pensa no futuro, né, de todos da sua família. Então, contentamento não é, né, complacência nem ignorância dos fatos, mas estar bem ciente dos fatos e mesmo assim estar contente com o que o Senhor está dando e está fazendo. E muitas vezes é a partir da necessidade que a gente começa a aprender, né? Paulo aprendeu por experiência, e com certeza muitas experiências difíceis que não acredito que foi muito rápido, né? Aprendi num dia a ser contente, né? São vários processos e momentos de aprendizado na nossa vida, mas Paulo aprendeu a partir das experiências que ele fala no versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele falou, eu sei, eu aprendi na minha própria pele, eu passei por tudo isso, eu passei pelos altos e baixos. E a gente olha para nós também, provavelmente já tivemos altos e baixos, mas imagino que a maioria falaria até, eu já sei o que é ter necessidade, mas já chega, agora quero saber o que é ter fartura, né? Mas isso só mostra mais uma vez que a nossa definição está errada, né? Que a gente está pensando em coisas, né? Que a gente está pensando em que eu vou um dia ser contente quando tiver XYZ. E também nos mostra de que a gente tem uma ideia errada das circunstâncias, porque às vezes a gente está pedindo o que a gente não sabe, né? Eu quero ser bilionário. Quer ser mesmo? Você sabe tudo que implica, né, esse tipo de vida? E a gente precisa lembrar, não, Deus nos fez para amar pessoas e usar coisas, e não de forma invertida. Então, ambas as situações que Paulo passou, pobreza e prosperidade, são desafios iguais e igualmente perigosos, né? Tem um perigo nos dois, porque são circunstâncias que sempre são uma ilusão, né? Nunca conseguem suprir mesmo a necessidade profunda do nosso coração, nem sendo pobre, nem sendo rico, né? Nem tendo necessidade, nem tendo fartura, como Paulo fala. Toda situação tem em si um perigo. A pobreza, né, a necessidade talvez extrema, sim, em geral tem uma ajuda na pessoa que fica mais inclinada a buscar a Deus, né? Então, nas comunidades mais carentes, as igrejas geralmente estão mais cheias, né? Muitas vezes não pela razão certa, né? Porque às vezes as pessoas só vão para pedir a bênção e quando tem a bênção, estou fora, né? Então não entenderam qual é a ideia do relacionamento com Deus. Mas tudo bem, né? As pessoas têm a inclinação e podem encontrar de fato, né, o Senhor e o plano da vida dele para eles. Mas ao mesmo tempo, a pessoa numa situação dessa pode dar as costas para Deus e culpar a Deus, falando, olha, Senhor, não acredito, porque eu estou assim, né, e fulano está em outra situação. Então pode rapidamente mudar, né? Tem os dois, tem esse perigo. E a prosperidade, eu diria até um desafio maior ainda, né? Porque a pessoa pode se tornar tão autossuficiente que vai achar que não precisa mais de Deus. Agora, tenho tudo que eu preciso para viver bem nessa vida, para que eu vou buscar a Deus, né? Tenho tanto conforto que dinheiro resolve tanta coisa, né, na minha vida. Acho que preciso de Deus cada vez menos. Spurgeon até falou, né, falando para os leitores dos seus devocionais, né, você está pronto para receber riquezas? Você está pronto para Deus te abençoar financeiramente, né, com coisas materiais? Seu coração está tão rendido a Deus que você não vai esquecer Ele no meio de tudo isso?
Então essa é a pergunta, né? Como está a sua fé em Deus? E você vai concluir que é melhor ser pobre e viver cada dia feliz com Deus do que ser rico, né, nessa vida e esquecer de Deus. Inclusive essas foram as advertências para o povo de Deus, Israel. Quando eles estavam caminhando para a terra prometida, Deus falou várias vezes. Em Deuteronômio 6, versículos de 10 a 12, se quiserem abrir lá para ler, alguns versículos que ele falou: vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel, mas se ligam, né? Cuidado, que vocês vão ter filhos, eles vão ter filhos, quem vão ter filhos, não se esqueçam. Deuteronômio 6, 10 a 12 diz assim: o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Não era uma bênção completa, né? Vocês vão entrar, está tudo pronto. Vocês não fizeram nada, né, para ganhar tudo isso. Olha, tamanha graça de Deus, né? Como Ele nos abençoa, né? Fizemos nada e ganhamos a salvação, né? E a graça se estende para todas as áreas da nossa vida, né? Quantos testemunhos a gente não tem de que Deus preparou tudo, não precisa nem fazer nada e conseguir aquele emprego, né? Ou conseguir passar esse mês, e o Senhor cuida. Ele fala: não se esqueçam de onde veio, né, tudo isso. Quando estiverem satisfeitos, quando estiverem felizes da vida, porque agora está dando certo. E inclusive foi essa palavra para a igreja morna também de Laodiceia. Eles olhavam para si mesmo, Apocalipse 3,17, e falavam: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Aí Deus fala: não, você está pobre, né? Você está cego, você não está entendendo o seu estado espiritual. Então, cuidado para não esquecer o Senhor quando ganhar riquezas. E Paulo fala: eu tive que aprender, eu sei os dois lados, né? Ele passou dias super tranquilos financeiramente, passou dias em necessidade, mas ele aprendeu o segredo. Só que o segredo não vem apenas pelas circunstâncias. Você pode viver de tudo. Você pode repetidamente viver altos e baixos e aprender nada. Deus pode fazer você passar por vales desertos e as montanhas mais altas, mas não quer dizer que você vai automaticamente aprender. Mas quando você enxerga a oportunidade de aprendizagem em cada momento, quando você abre os olhos e fala: Deus me ensina, tanto na pobreza como na prosperidade, aí sim você vai começar a aprender esse segredo também. Mas você tem que estar aberto, você tem que querer, desejar: Deus me ensina através dessa situação terrível, me ensina através dessa fartura que eu tenho agora. Porque Deus está no controle de todas as circunstâncias, né? No final tudo vem dele e Ele deseja ensinar através de cada momento. E a chave é confiar que Deus é suficiente em todo momento. E isso que Paulo finaliza falando, né, no trecho de hoje, versículo 13, o que ele aprendeu, né? Mais um lema de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Esse era o segredo de Paulo, né? Como ele podia viver contente em todas as circunstâncias, mesmo na prisão, né? Mesmo recebendo chicote e tudo mais em outras ocasiões. Era através de uma fonte de recursos, uma fonte escondida, uma fonte de satisfação infinita, que era o Senhor dentro dele. O Senhor Jesus habitando no coração de cada um que crê. E ele dependia totalmente dessa fonte. Aprendeu a depender de Jesus, porque ele entendia que ele não era nada, que
que ele não tinha nada, que ele não podia fazer nada por si mesmo. Aliás, em outros momentos dessa carta, ele já falou: eu não sou nada. Todas as credenciais que eu posso apresentar, hoje os judeus falariam, é nada. Tudo que ele achava que era alguma coisa, ele considerava como perda. Ele já falou isso. Ele sabia que não tinha nada. Não tinha nada para oferecer para Deus, para ser aceito agora, para ter a aprovação de Deus. Ele também sabia que ele não podia fazer nada por si mesmo. Porque, com certeza, ele sabia que Jesus falou em João 15:5, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, ele entendeu que Jesus era totalmente suficiente e apto para qualquer situação e circunstância na vida dele. Então, quando chegava uma situação, uma circunstância difícil, ou talvez mais agradável, ele não se baseava nas suas emoções. Não se baseava se essa situação seria algum benefício para ele. Ele poderia tirar algum valor através dessa situação. Mas ele olhava para os altos e baixos, pensando qual o propósito de Deus que poderia se concretizar através disso. O que Deus tem na sua mente? Eu quero aprender. Porque quando a gente fica mais irritado, é quando as coisas não vão de acordo com a nossa vontade, E a gente começa a pensar que Deus deveria ordenar o universo inteiro para agradar a gente, Para fazer que tudo seja de acordo com os nossos desejos. E quando a gente começa a pensar assim, a gente esquece que nós não vivemos mais para nós mesmos, não pertencemos mais a nós mesmos, mas fomos comprados por alto preço. Vivemos para o Senhor. E dessa forma, tanto a pobreza como a prosperidade são iguais. Ambas as situações se tornam oportunidades para Deus viver a sua vida através de nós, Deus é amor, Então a gente vai amar pessoas em qualquer circunstância e usar as coisas. E a gente vai entender que Deus é assim. Ele dá a si mesmo para suprir a necessidade de cada um. Ele deu a si mesmo para suprir a nossa necessidade de sair da perdição e para ser salvo. Ele entregou a si mesmo na cruz para que nós pudéssemos ter todo o suprimento. E por isso Paulo fala, eu posso. Nos faz lembrar o que contentamento não é, aquela complacência, de falar, eu vou esperar Deus abrir os céus e deixar cair no meu colo, enquanto eu não levanto nenhum dedo, Deus faz tudo. Não, eu posso fazer. Deus me deu força, Deus me deu talentos, Deus me deu muitas coisas. Então não significa, como às vezes cristãos vivem, eu não posso fazer nada. Aquela ideia negativa de si mesmo, E às vezes uma falsa humildade, que os cristãos têm hoje em dia, pegando assim esse versículo, Jesus já falou, sem Ele não posso fazer nada, eu não sei se eu consigo fazer, acho que não, aquela coisa, eu não presto para nada. Não, Jesus te fez maravilhosamente bem, e você é único, você tem talentos, você tem uma missão na sua vida que Deus deu para você. Claro, sozinho não conseguimos fazer nada, mas com Ele eu posso fazer todas as coisas. Então, o que hoje é difícil demais diante dos seus olhos? O que parece impossível? Não vou conseguir. Eu não sou suficiente para isso. Qual o desafio que no final Deus permitiu que acontecesse na sua vida, que uma barreira tão grande que você não consegue passar? Pensa nesse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. É Ele que nos capacita. É Ele que nos fortalece. Então eu preciso olhar menos para mim mesmo, menos para as minhas limitações, os meus recursos limitados, e olhar mais para aquele que é suficiente, que é capaz de fazer tudo através de mim, tudo através de você.
E aí você percebe que esse versículo, quando a gente pega pela fé, muda a nossa atitude. A gente não tem mais o mesmo medo da incerteza, do novo, aquele receio de desconhecido, aquela autocomiseração. Não dá, comigo não vai dar certo. Deus está contigo. Deus vai te capacitar para aquilo que está na sua frente. E Deus está olhando como Pai, Ele está orgulhoso de você, Ele está torcendo por você para dar certo, Ele confia que você vai conseguir, senão Ele não teria permitido aquela situação na sua vida. Então, seja uma entrevista que você tem medo, não sei como que vai ser, seja na criação dos filhos, seja no aprendizado de uma matéria nova que, nossa, nunca me dei bem com matemática, ou com, social, ou com qualquer coisa, O novo processo na empresa, estão mudando tudo, Eu não sei se eu vou conseguir. Ou lidar com coisas do seu passado, lidar com perseguição, de cristãos que no futuro vai aumentar. Tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele que nos capacita a passar por processos na nossa vida. Não é da noite para o dia, não é imediatamente. Agora recebi superpoderes, nunca mais vou passar por dificuldades. Não, esse versículo você vai falar muitas vezes ainda na sua vida, e talvez durante o mesmo dia. E nós vamos aprender aos poucos que Deus é todo-poderoso, que Ele é digno de confiança, que Ele é suficiente para todas as situações que a gente vai enfrentar. Então, com Paulo e como Paulo, a gente também pode aprender a ser contente. Contente de verdade, não baseado nas circunstâncias, mas baseado no Senhor, que nos fortalece no nosso interior, no nosso coração, para viver como Ele deseja. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua alegria em nós. Obrigado, Senhor, pela Tua força em nós. Que Tu és suficiente, Senhor, para toda e qualquer situação. Tu conheces muito bem, Senhor, o que cada um dos Teus filhos, Senhor, aqui está enfrentando. Tudo que está à frente, Senhor, e que dá medo, que dá preocupação. Mas nós lembramos que em Ti não precisamos nos preocupar com nada. Em Ti, contigo, podemos fazer todas as coisas. Tudo é possível, Senhor, Tu dizes, para aquele que crê. E por isso, Senhor, te pedimos por mais fé, que nós possamos confiar cada vez mais no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e que pensou em nós antes da fundação do mundo, que pensou em não apenas nos salvar e nos fazer parte da Tua família, mas também em andar conosco em todos os momentos da nossa vida, nos capacitando, Senhor, para cumprir a missão que nós temos aqui nessa terra e principalmente para andar contigo, Senhor, para Te enxergar assim como Tu és, para ter comunhão diariamente com o Senhor do Universo. Nos capacita, Senhor, em cada momento da nossa vida e nos ajuda a passar por esse momento também, seja difícil, seja fácil, Senhor, para cada um, que a gente enxerga como oportunidade para aprender a viver contente com o Senhor. Te agradecemos pela Tua providência, Senhor, pela Tua graça e misericórdia na nossa vida, pela Tua provisão e também por trabalhar em nós, porque de fato ainda temos tanto, Senhor, para aprender contigo. Mas obrigado por ser fiel, andar conosco e continuamente abrindo os nossos olhos para as coisas espirituais, para que a gente não viva apenas para as coisas desse mundo e apenas para coisas materiais, mas tenha cada vez mais o Teu caráter, Senhor, que ama pessoas, que ama a Tua criação, que ama ao ponto de se entregar e se sacrificar. Obrigado, Jesus, por tamanho amor demonstrado para nós e que nós possamos amar o que fomos amados primeiro. Em nome de Jesus. Amém.